Aleluia, graça e paz. Tudo bem com vocês? É uma satisfação poder estar aqui, dando início a esse curso que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. E nesse curso nós vamos trabalhar educação cristã no Ministério Infantil. E antes disso, eu quero me apresentar para vocês. Sou Flávia Pagum, idealizadora do projeto Instituto Ensinando com Amor, Ministério Infantil e Treinamentos. E vocês vão ficar aqui comigo alguns minutos, para a gente aprender um pouquinho mais sobre essa temática que é muito importante para nós que trabalhamos no departamento infantil. Mas antes disso, quero desejar uma boas-vindas para todas vocês que estão aqui nessa noite. E eu gostaria de conhecer vocês, saber de onde vocês são. Então, comente aqui nos comentários, coloca seu nome, a cidade da onde você está falando. Você vai colocar quanto tempo que você está no Ministério Infantil, ok? Para me conhecer você. Enquanto isso, eu vou me apresentar para você. Quem eu sou? Para vocês que não me conhecem, eu sou Flávia Pagum, sou professora, minha formação é em pedagogia, especialização em psicopedagogia, clínica, institucional e educação infantil e futura psicanalista clínica. Como eu disse, eu sou idealizadora do Instituto Ensinando com Amor, onde ele traz capacitação, treinamentos, ele traz mentoria para você que trabalha no Ministério Infantil e quer desenvolver as suas habilidades. Para você que quer desenvolver as suas habilidades, para você que quer fazer um trabalho com mais excelência, nós do Instituto Ensinando com Amor, nós te capacitamos para isso, mas depende de você, ok? Nós somos também do Ministério Infantil, Ensinando com Amor, porque nós desenvolvemos também esse trabalho diretamente com as crianças, na área de cursos para professores e também no Ministério Infantil, direcionado, fazendo um trabalho diretamente com as crianças. Eu sou da Assembleia de Deus, da Convenção SEADES, no Espírito Santo. Nós fazemos parte da comissão dentro da SEADES, que ela qualifica líderes para fazer esse trabalho. Sou coordenadora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Tenho vários cursos, tenho curso de capelania, tenho curso de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, tenho curso de políticas públicas de gênero voltado para mulheres, tenho curso de dicção e oratória, tenho curso do censo escolar, alimentação escolar, de alfabetização e letramento, tenho curso de Libras, tenho curso de educação do campo e suas linguagens, tenho curso também ensinando, onde eu aprendi a elaboração do projeto de prevenção de abuso sexual de crianças e adolescentes para dentro da igreja. Já fiz várias conferências municipais, estaduais, já participei de vários fóruns, onde trabalhava, estudava sobre a educação infantil. Tenho experiência na área de instrutora de cursos, tenho também de auxiliar de creche, de professora, de pedagoga, e nós temos uma vasta experiência, um vasto currículo com várias experiências, e por isso me trouxe até aqui, juntando toda essa formação para ensinar vocês e capacitar vocês, porque eu acredito que quando nós nos capacitamos, quando nós buscamos, nós vamos conseguir gerar transformação de vida para a vida de várias crianças. Já participei de 2 bancas, trazendo 2 projetos, e um deles foi a confecção de um livro infantil. Amo estudar, amo fazer cursos, amo me capacitar. E amo também capacitar pessoas
para desenvolver as suas habilidades e gerar transformação de vida na vida das crianças. Pois bem, sem muitas delongas, depois eu gostaria que você lesse aqui um pouquinho. Eu tentei fazer um resumo de um pouco para vocês saberem quem sou eu, para me apresentar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nosso slogan do nosso Instituto Ensinando com Amor é um instituto de treinamentos que ele tem um CNPJ, porque ele é registrado. E para você que faz alguma faculdade, você pode utilizar os nossos cursos, nosso certificado, como horas curriculares, tá bom? Então, vamos dar início. No curso de hoje, falando sobre educação cristã, nessa aula você vai aprender o que é educação cristã. Você vai aprender também quais são as contribuições da educação cristã dentro do Ministério Infantil. Você vai entender a importância da educação cristã para o Ministério Infantil. E você vai entender que a educação cristã, ela contribui para ocorrer um desenvolvimento da aprendizagem. Mas para ocorrer esse desenvolvimento, nós precisamos levar a sério, nós precisamos colher objetivos positivos e concretos, onde nós vamos facilitar o entendimento da palavra de Deus por parte das crianças. Então, ao final desse curso, você tem que estar com os seguintes aprendizados. Você vai apresentar o que é pedagogia, o que é o ensino, o que é educação, quais os objetivos da educação cristã, qual a importância da educação cristã para o Ministério Infantil. A quem compete a obra da educação cristã? E aí você pode perguntar, mas eu? No Ministério Infantil? Qual a definição para Ministério Infantil? Qual é a definição de chamado? Será que eu creio e estou entendendo a importância do meu chamado? Será que eu estou vendo que há uma necessidade da educação cristã? Será que há falhas na educação cristã? Quais os departamentos da educação cristã? E ao final nós vamos fazer uma reflexão sobre as nossas práticas, sobre a nossa contribuição dentro do departamento infantil para gerar uma transformação de vida. E aqui nós vamos começar iniciando falando sobre pedagogia. Porque falar sobre educação cristã no Ministério Infantil, nós precisamos entender o que é pedagogia. Quando eu falo em pedagogia, eu vou entender que é um conjunto sistemático de conhecimento sobre um processo educativo do indivíduo. E quem é esse indivíduo? Esse indivíduo é a criança. E a pedagogia, ela é a prática, ela é a ciência, é a arte de ensinar. Então, a pedagogia, ela abrange todo um processo e técnicas de ensino e aprendizagem para você alcançar esse indivíduo, para você alcançar esse educando, para alcançar essa criança. Então, partindo das leis da psicologia, né, das leis psicológicas que regem o desenvolvimento do ser humano desde a infância. Então, nós estamos entendendo que a pedagogia, ela é a arte de ensinar, aonde ela trabalha ali com aquele conhecimento sobre esse processo educativo dessa criança. Então, antes de nós entendermos sobre a educação cristã no Ministério Infantil, nós precisamos entender o que é pedagogia. Mas quando eu falo em pedagogia, eu preciso entender o que é o ensino. O que é ensinar? Pois bem,
vai ter pessoas que vai achar que ensinar é apenas transmitir o conhecimento. Mas ensinar não é apenas você transmitir o conhecimento. Mas primeiro você tem que promover a aprendizagem por parte do aluno. Vocês conseguem entender? Ou seja, não é apenas eu ler, não é apenas eu falar diante de uma classe. Mas eu preciso despertar, eu preciso motivar, eu preciso fazer com que haja um interesse na mente desse aluno. E em seguida, eu vou dirigi-lo para esse processo de aprendizagem. Certo? Comenta ali para mim se vocês estão entendendo, sim ou não. Comenta ali para mim, sim ou não. Vocês vão colocar um hashtag gerando transformação de vida. Coloque gerando transformação de vida. E quando nós entendemos, quando nós falamos sobre educação cristã, eu preciso entender que é direito dessa criança ela receber toda a oportunidade que vai facilitar no seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento vai ser um desenvolvimento físico, vai ser um desenvolvimento mental, vai ser um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento social. Então, eu entendo agora que é direito dessa criança ela receber toda essa oportunidade. Mas a quem cabe proporcionar a essas crianças esse desenvolvimento? É dever da família, como é dever da igreja. E nós que somos igreja de Cristo, nós que temos uma ordenança, nós precisamos entender que é direito dessa criança. Então, a família, ela tem esse dever, a igreja tem esse dever, você tem esse dever de oferecer um alimento espiritual, saudável e de qualidade para as nossas crianças. Nós sabemos que a criança, ela passa, quando ela está na infância, ela tem aquele processo de crescimento, né, fisicamente. Mas de acordo com que ela vai crescendo fisicamente, ela vai se desenvolvendo na área física, na área mental, na área moral, na área social, na área espiritual. E eu, como líder do Ministério Infantil, eu preciso entender que é direito dessa criança ela receber esse suporte. Porque ela sozinha ela não vai conseguir se desenvolver. Eu preciso ajudar ela nesse processo. Então, a educação, ele é um desenvolvimento, é um cultivo sistemático dessas capacidades naturais por meio do ensino. Onde você vai dar exemplos na prática, né, na prática e por meio do ensino, que é o exemplo da prática. Ou seja, você vai dar exemplos na prática, certo? E você também, por meio do ensino, do exemplo da prática. Conseguiram entender? Sim ou não? Então, nós precisamos entender que esse processo, ele precisa ser um processo que gera transformação de vida. Ele precisa ser um processo que vai colher objetivos concretos. Eu preciso entender a importância da educação cristã no Ministério Infantil. Pois bem, pense comigo, a criança, ou seja, desde pequena, né, desde criança, o ser humano ele vem sofrendo uma variedade de influências, não é verdade? Desde criança. Quando nós estamos adultos, nós ainda continuamos sofrendo várias influências. Às vezes maiores e às vezes menores.
Às vezes são influências positivas e às vezes são influências negativas. E às vezes, então, essa influência, ela vem com maior ou menor grau de pressão sobre o nosso pensamento e sobre o nosso comportamento. Vocês conseguem entender? Já pararam para analisar que nós que somos adultos, nós estamos enfrentando uma variedade de influências negativas, uma pressão, um bombardeio que vem sobre o nosso pensamento e sobre o nosso comportamento. Imagine a criança. Imagine a criança. Nós temos visto na atualidade quanto são as investidas do diabo contra nossas crianças. Então, é uma variedade de influências. E às vezes essas influências não são positivas, são negativas. Ela vem com um grau de pressão sobre esse pensamento dessa criança. E essa criança, nós não podemos esquecer que ela está numa fase de desenvolvimento. Ela está construindo a sua identidade. E aí eu faço uma pergunta aqui para você. Na sociedade que nós estamos vivendo, quem é que vai orientar os nossos filhos? Quem é que vai orientar as nossas crianças sobre o dever de crer, sobre o crer e sobre como viver? Quem vai fazer esse papel diante dessas influências, diante desses bombardeios que estão vindo contra as nossas crianças? Por isso que é importante eu entender que é necessária a educação cristã no ministério infantil. Só que para me entender a importância dessa educação, eu preciso entender também que o ensino ele tem que ter objetivos definidos, ou seja, eu tenho que ter um alvo. E qual é o seu alvo? Eu trouxe aqui uma frase que ela diz: se o caçador ele atirar a esmo, ou seja, sem uma direção, sem uma pontaria, ele nunca vai acertar o alvo. De igual modo, se na guerra um soldado ele disparar em direção, sem saber a direção que ele está disparando, ele vai estar atraindo o inimigo. Qual tem sido o seu alvo? Será que você está tendo objetivos definidos dentro da educação cristã? Ou seja, o objetivo do ESMO, ele gira em torno do aluno, de suas relações, quanto tudo que é importante para a sua vida, para gerar transformação? Será que os objetivos estão definidos? Será que o ensino bíblico ele está sendo visado como objetivos concretos? De levar esse aluno a ter uma relação com Deus? A levar esse aluno a ter uma intimidade com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com uma igreja? Será que eu estou levando esse aluno a ter um crescimento espiritual? Nós estamos aqui nesse curso hoje para a gente aprendermos um pouquinho mais e para nós refletirmos sobre nossas práticas. Certo? Nós estamos aqui para isso. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A quem compete a obra da educação cristã? De quem? Ah, não é minha. Não é minha. Será que você vai dizer, eu? Não, isso é obrigação do pastor. Será que é esse o argumento que você tem utilizado? Pois bem, a obra da educação cristã é uma tarefa de quem se envolve na igreja toda. Jesus ele deixou uma ordenança: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E dentro dessa ordenança está
as crianças incluídas. Então, esse ensinamento, ele começa lá no púlpito. E ele é um ensinamento que compete ao pastor, compete a você, que é a igreja de Cristo, compete à família. Para se colher resultados positivos, eu preciso entender que é direito da criança, eu preciso entender a importância dessa educação, eu preciso ter objetivos definidos e eu preciso cumprir essa ordenança que Jesus deixou. Porque muitas vão dizer, eu no ministério infantil? Não é verdade? Quantas já questionaram sobre isso? Eu no ministério infantil? Você no ministério infantil. Se vocês verem aqui, ó, eu coloquei até uma imagem, ó, apontando, ó, você no ministério infantil. Sabe como? Servindo de boa vontade como no Senhor. E não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor tudo e todo o bem que fizer. Isso não é a professora Flávia que está falando. Isso é em Efésios capítulo 6, versículo 7 e 8. Então, o ministério infantil, ele não é brincadeira. É uma das obras mais difíceis e mais carente dentro do departamento infantil. E todo o trabalho, toda a obra de Deus, ele exige de nós uma característica. Ele exige de nós uma característica. E qual tem sido a sua característica como evangelista de criança? É o que ora? É o que lê a Bíblia? É o que busca? É o que jejua? É o que se capacita? Quem está sendo você? Quem está sendo você? Porque quando eu entendo o meu chamado, eu entendo a importância do meu chamado, eu posso passar várias adversidades, situações difíceis, mas eu não vou pensar em desistir do meu chamado. Deus, ele te chamou. Ele te chamou. E nós precisamos entender a importância desse chamado. Porque quando eu entro na Bíblia e entendo na luz da Bíblia o que é chamado, pois bem, nós vamos entender que chamado é uma vocação. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós podemos dizer que existe 2 tipos de chamados. 2. Vamos lá. Quais são esses, professora? O primeiro chamado é um chamado coletivo. Certo? E o outro chamado é um chamado individual. Então, pois bem, quando nós olhamos os chamados mencionados na palavra de Deus, nós vamos perceber que sempre ocorreu um chamado individual, porém com um propósito coletivo, corporativo de comunidade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nós vamos falar então, nós estamos falando que existe 2 tipos de chamado. O chamado coletivo e o chamado individual. Mas se nós percebermos na palavra, sempre teve um chamado individual, porém com um propósito coletivo. Porque você coloca em prática o seu chamado e você colhe resultados no coletivo. Quando nós vemos na narração, na primeira multiplicação de pães, nós vamos perceber um garoto entre milhares de pessoas que ele recebeu um chamado para compartilhar algo que estava em suas mãos. E é interessante que deste chamado, esse menino, ele se comunicava com um dos discípulos.
a partir daquilo que ele tinha em mãos. O que ele tinha em mãos? O que ele tinha em mãos? 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão. Ele tinha um chamado individual, mas ele tinha um propósito que era no coletivo. Ele usou o que ele tinha nas mãos. E através do que ele usou, o que ele tinha nas mãos, ele conseguiu alcançar um propósito coletivo. Eu quero aqui parar e dizer para você, ei, você que está ao alcance da minha voz, você é um instrumento chamado para ser cooperadores, lavoura de Deus, despenseiros fiéis. Você foi marcado pelo Espírito Santo de Deus para realizar a sua obra. Você foi escolhida, você foi escolhido e designado para dar frutos. E esses frutos, eles precisam permanecer. E quem diz isso não é a professora Flávia, quem diz isso é o Senhor através da sua palavra. Em João capítulo 15, versículo 16. Então eu preciso entender o meu chamado, mas eu preciso entender esse chamado à luz da Bíblia. Porque quando eu entendo, eu gero resultados positivos e concretos. E gero uma transformação de vida na vida das crianças. E há uma necessidade dessa educação cristã de ser urgente e necessária. Nós vemos uma incredulidade imensa ao redor, ao derredor de nossas crianças, uma influência, uma pressão tão grande. Mas nós temos que oferecer a oportunidade da salvação, a oportunidade delas conhecerem Jesus, saber quem é Jesus, saber que existe um plano de salvação para a sua vida. Mas quando eu falo em educação cristã, eu trouxe aqui para a gente refletirmos sobre as falhas na educação cristã. E aí eu trouxe isso aqui para me instigar você. Mas será que essas falhas são falhas na educação cristã ou são falhas nas pessoas que estão praticando essa educação cristã? Quantos pastores, igrejas, escolas bíblicas dominicais não têm conseguido alcançar frutos realmente satisfatórios do seu trabalho dentro da educação cristã? Quantos? Se nós olharmos e pesquisarmos, nós vamos ver que são muitos os pastores, muitas igrejas, muitas escolas bíblicas dominicais que não têm conseguido frutos realmente satisfatórios. E ali a gente tem encontrado brechas dentro dessa educação, porque não tem dado crédito realmente e não tem se capacitado, não tem planejado, não tem orado para fazer um trabalho com excelência, estão com a visão tapadas diante dessa ordenança que Jesus deixou. Quantos membros da igreja se tornaram bons discípulos de Cristo? Quantos líderes de ministério infantil que buscou alguma capacitação para desenvolver as suas habilidades? Falhas na educação infantil, falhas na educação cristã, é quando eu tapo os olhos diante dessa necessidade. Quando eu tapo os meus olhos e quero fazer tudo de qualquer maneira. Quando eu não me planejo, quando eu não oro, quando eu não leio Bíblia, quando eu não me capacito. E ali vai ter brechas, vai ter falhas. Mas Jesus não nos chamou para isso. Nós precisamos entender que a esfera básica da educação cristã, ela é a igreja. E nós precisamos utilizar o púlpito, nós precisamos utilizar a escola bíblica dominical, que é um importante para o ministério eclesiástico, né, que ele veio para tornar mais perfeito esse sinônimo da educação cristã. A influência na evangelização,
Porque através da evangelização eu vou influenciar essas crianças sobre os conceitos bíblicos e vou influenciar sobre um comportamento cristão. Eu sei que eu vou enfrentar desafios, vou enfrentar forças diversas, mas Jesus me chamou, Jesus te chamou para cumprir a obra. Para cumprir a obra. E nós temos que a cada dia buscar nos aperfeiçoar. Para nós entendermos, nós precisamos a cada dia. Olha quantas influências, quantas pressões estão ocorrendo sobre a vida das crianças. E nós estamos como? Com nossos braços encruzados. Precisamos buscar para entendermos vários comportamentos. Porque quando eu busco, eu consigo entender um pouco mais esse universo. E eu consigo então buscar estratégias para ajudar nesse processo de desenvolvimento. Então, é importante eu entender que é importante a educação cristã no Ministério Infantil. Nós estamos chegando ao fim do nosso curso falando sobre educação cristã no Ministério Infantil. Eu trouxe aqui uma reflexão para você, aonde ela diz que sejamos professores cientes e conscientes da nossa atuação, cheios do Espírito Santo de Deus, buscando aperfeiçoar constantemente as nossas habilidades de ensino, desempenhando um papel vital na comunicação das verdades bíblicas para as crianças, contribuindo para que ocorra um desenvolvimento espiritual, moral, físico e emocional de nossas crianças. Então, que você possa gerar transformação de vida na vida de nossas crianças. Amém? E chegamos ao fim de mais um curso falando sobre educação cristã no Ministério Infantil. Pois bem, vamos lá agora, hein? Como combinado, esse curso eu vou fornecer para vocês tanto a apostila quanto o certificado. Por baixo desse vídeo vocês vão encontrar 3 links. Presta atenção, 3 links. Para quê, tia Flávia? Qual será o intuito desses 3 links? Vai ter um link que vai te dar acesso para você baixar. 2 links. Um link vai te dar acesso para você baixar a apostila e baixar o certificado, tá bom? O outro link vai te dar acesso a um grupo fechado do Facebook. Nós temos lá mais de 8.000 professoras, 8.000 tias. Então, se você quiser participar do grupo Ensinando com Amor, no grupo fechado do Facebook, é só você clicar nesse link que vai te direcionar. Eu vou deixar aqui também um link do meu contato lá no WhatsApp. Por quê? Quando você clicar, que te direcionar lá para o WhatsApp, você vai conseguir ter acesso ao nosso catálogo. Lá tem vários cursos, tá bom? Que você talvez gostaria de estar fazendo. Mas de antemão, eu quero aqui falar para vocês de 3 produtos que nós vamos estar lançando agora. O primeiro vai ser um curso, esse curso é novo, tá bom? As inscrições começam a partir de amanhã, você já pode estar fazendo essa inscrição, é só você entrar no WhatsApp ou lá nesse grupo fechado, que vocês vão ter acesso ao cartaz, explicando quais as temáticas. E nós dentro desse curso, ele vai falar sobre a evangelização. Por onde começar? Quais estratégias usar? E como ganhar almas para o reino de Deus, certo? Esse curso aqui é um curso novo. Qual vai ser o valor, professora? Somente R$10. Isso mesmo, somente R$10. Por quê? Mas por que esse curso é tão barato? Porque esse curso, ele não quer vir para garear dinheiro, mas esse curso ele quer vir para te capacitar.
Ele quer fazer com que seja acessível para você participar. Então, por R$10, você vai conseguir ter acesso a esse curso que vai acontecer no dia 24 e dia 25 de fevereiro, ok? Ok? Nós vamos também, nesse mês de fevereiro, nós vamos lançar um e-book, Planejamento Estratégico para o Ministério Infantil. Nesse livro, que ele foi transformado em e-book, ele vai ser vendido a R$29, que você pode estar comprando tanto no cartão, dividir, enfim, para você abençoar o seu ministério, para você se capacitar mais, porque nós precisamos nos capacitar, porque conhecimento nunca é demais. Nós precisamos entender que conhecimento ninguém tira de nós. Então vamos lá, povo, vamos se capacitar, certo? Então nós vamos lançar um e-book, Planejamento Estratégico. E nós temos também, dentro do programa do Instituto Ensinando com Amor, nós aplicamos mentoria. Só que dessa vez a nossa mentoria vai ser uma mentoria personalizada. Como que vai funcionar? Vai ser grupos de 7 pessoas. Eu vou estar atendendo grupos de 7 pessoas de cada vez. O que vai ser trabalhado nessa mentoria? Nós vamos trabalhar princípios básicos para trabalhar com o Ministério Infantil. Nós vamos trabalhar nós vamos confeccionar na prática. Vai estar você desse lado, eu do lado de cá. E nós vamos pegar as temáticas que você vai trabalhar aí na sua igreja. E nós vamos fazer um planejamento, fazendo um plano de aula, certo? Na prática. Nós vamos trabalhar também nessa mentoria didática nas lições bíblicas. E para fechar, nós vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem. Nós vamos aprender alguns processos sobre a avaliação. Essa mentoria vai ser cobrada para cada pessoa R$30, certo? R$30 para cada pessoa. Aonde nós vamos estar em 3 encontros. 3 encontros, certo? Todos esses cursos que eu falei aqui para vocês, ele tem apostila e tem certificado, que é um certificado registrado, um certificado para você que faz faculdade. Você pode estar apresentando como horas curriculares, tá bom? E outra coisa, fez um curso, coloca dentro de uma moldura esse certificado, apresente o seu pastor. Entendeu? Para ele estar ciente que você está buscando, que você está se capacitando. Não, isso aí não é questão de se mostrar que está fazendo, mas mostrar que você está buscando, que você está se capacitando. E como eu falei, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E nós, então, temos que ter essa consciência e essa ciência de sermos líderes que gera transformação. E é por isso que eu estou aqui querendo te ajudar, tá bom? A desenvolver as suas habilidades e gerar transformação de vida na vida das crianças que estão aí ao seu redor, certo? Então, nós finalizamos aqui mais esse curso. Dúvidas, é só você nos chamar, que nós vamos estar à disposição, amém? É uma satisfação poder estar aqui com vocês nesse momento. Em breve estaremos juntas novamente em outros cursos pagos, gratuitos. É tudo para a obra do Senhor. Beijo, 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 beijo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém?